Juliana Marins, uma jovem de 26 anos, natural de Niterói, RJ, sempre demonstrou um espírito inquieto e vontade de explorar o mundo. Em 2025, ela embarcou em um mochilão pela Ásia, realizando o sonho de conhecer culturas diversas e se entregar aos encantos e desafios de terras distantes. Segundo relatos dos familiares, Juliana era conhecida por seu entusiasmo e, ao mesmo tempo, pela cautela que demonstrava em suas viagens. Em suas conversas com a família, ela sempre ressaltava o quanto cada aventura traz consigo riscos e surpresas, mas também a sensação de liberdade que somente o desconhecido pode proporcionar. No dia 20 de junho de 2025, motivada pelo desejo de vivenciar novas experiências, Juliana se inscreveu em uma trilha guiada no Monte Rijenin, um vulcão ativo localizado na ilha de Lombok, na Indonésia. Este pico, com mais de 3.700 metros de altitude, é famoso não só pela imponência de sua paisagem, mas também pelos desafios que impõe aos aventureiros que o visitam. A região é marcada por terrenos rochosos, passagens íngremes e variações climáticas bruscas, o que faz com que qualquer atividade na área requer a atenção redobrada. Juliana integrava um grupo composto por 5 turistas e contava com a orientação de um guia local. De acordo com o depoimento de sua irmã, Mariana Marins, a jovem começou a trilha animada, trocando mensagens com a família e compartilhando pequenas expectativas sobre a aventura. Contudo, com o avanço do percurso, as dificuldades do ambiente se tornaram cada vez mais evidentes. O caminho, pavimentado apenas pela natureza, entre rochas desgastadas e trilhas estreitas, revelava a severidade do terreno, exigindo concentrações e pausas para recuperar o fôlego. Conforme relatado por Mariana, em determinado momento, Juliana comunicou que estava se sentindo extremamente cansada. Ela insistiu que precisava descansar um pouco para recuperar as energias, pois a subida estava se tornando pesada demais. Recorda a irmã. É importante notar que, segundo esse depoimento, a solicitação de descanso de Juliana foi feita num instante de vulnerabilidade, quando os riscos de manter-se sozinha aumentavam significativamente. Nesta hora, segundo a narrativa familiar, o grupo, acompanhado do guia, optou por continuar a trilha com a promessa de que retornariam em breve para buscá-la. Contudo, essa decisão logo se revelaria problemática. O guia, cuja versão diverge em partes das declarações da família, afirmou que a instrução havia sido comum e que Juliana se comprometera em descansar somente brevemente. Já a Mariana, em seus depoimentos emocionados através das redes sociais, deixou claro seu descontentamento ao afirmar que não entendemos por que o grupo prosseguiu sem garantir que nossa irmã permanecesse acompanhada, especialmente diante das condições adversas do ambiente. Essa diferença de relatos levantou imediatamente a primeira dúvida: como em uma área tão desafiadora, um pedido de pausa pode ter sido interpretado de forma a deixar uma pessoa vulnerável? Outra questão essencial que vem à tona é o estado do Parque Nacional Gunung Rinjani. Mesmo sabendo-se que a região abriga trilhas de alta complexidade e riscos naturais, o parque continuava em funcionamento normal, permitindo a passagem de outros turistas enquanto se dava início, de forma tardia, à organização de um resgate. A família de Juliana questiona: por que o parque permaneceu aberto para o turismo quando se evidenciavam condições extremas e o risco de acidentes era manifestamente alto? Essa indagação reflete a apreensão de que, em nome da manutenção das atividades regulares, negligências possam estar comprometendo a segurança dos visitantes. Enquanto o grupo avançava, a ideia de que a pausa de Juliana seria breve se foi desvanecendo. Em depoimentos posteriores, Mariana recorda momentos angustiantes em que a ausência prolongada de sua irmã já fazia ecoar o pior temido dos pais: a possibilidade de um acidente grave. As primeiras suspeitas surgiram quando, após algum tempo, os membros do grupo se deram conta de que Juliana não estava mais visível no local onde ela estaria para a pausa. O tempo passou de maneira inexorável e, num ambiente repleto de riscos geológicos, entre rochas desgastadas e penhascos, a segurança de uma pessoa sozinha se torna ainda mais precária. Com a crescente inquietação, outros turistas presentes na trilha recorreram ao uso de drones, que hoje são uma ferramenta essencial para a localização em áreas de difícil acesso. Imagens capturadas por um drone por um grupo de turistas espanhóis passaram a circular nas redes sociais. E nelas foi possível identificar uma figura que correspondia à descrição de Juliana.
Ela parecia localizada em uma encosta distante, com vestimentas que incluíam calça jeans e uma camiseta clara, porém sem os acessórios que costumava usar, como os óculos necessários para corrigir sua miopia. Tais detalhes corroboraram a identificação feita pela família, que através do perfil @resgatejulianamarins começou a mobilizar informações e a pressionar as autoridades para que o resgate fosse iniciado com urgência. Além de confirmar a presença de Juliana, o material visual revelou a posição exata onde ela se encontrava, aproximadamente entre 500 e 600 metros abaixo do ponto onde o grupo estava. Esse desnível, aliado à geometria acidentada do terreno, apontava para uma das maiores dificuldades que a equipe de resgate enfrentaria: a instalação de ancoragens e a necessidade de cordas com comprimento suficiente para alcançar a jovem. Aqui emergem as primeiras perguntas que a família passa a fazer. Por que, em uma situação de emergência tão crítica, não se dispôs imediatamente de equipamentos que poderiam ter facilitado a aproximação? Porque uma alternativa simples, como o uso de drones para entrega de água, comida ou até mesmo de cordas mais longas, não foi considerada ou implementada com celeridade? Essas dúvidas são corroboradas pela empatia e angústia dos familiares, que acompanham cada atualização com o coração na mão. Mariana, em uma de suas publicações, desabafou: "Cada minuto sem a Juliana é um tormento, porque quando ela mais precisava, as medidas de apoio, como envio de suprimentos ou de equipamentos de segurança, não foram realizadas imediatamente. Por que ela teve que ficar sozinha nesse desfiladeiro tão perigoso?" As razões para a decisão do grupo de deixar Juliana sozinha se apresentam nebulosas e abrem caminho para múltiplos questionamentos. A versão oficial, a que vem circulando nas primeiras declarações das autoridades, tende a enfatizar as dificuldades técnicas impostas pelo terreno e pela mudança repentina das condições climáticas. Contudo, a família acredita que há falhas de planejamento e, possivelmente, negligências que precisam ser esclarecidas. Por exemplo, o fato de que o guia seguiu com o grupo sem assegurar a integridade da pausa de Juliana levanta a questão de: teria sido possível uma verificação mais rigorosa? Ou o emprego de um protocolo de segurança mais adequado, principalmente no ambiente, onde os riscos são amplificados pela altitude e pela topografia? Enquanto esse conjunto de dúvidas e de angústia se imbrica na narrativa inicial do incidente, as primeiras horas após o desaparecimento de Juliana se transformaram em um período de intensa mobilização. As imagens obtidas por drones passaram a ser analisadas minuciosamente por especialistas, que confirmaram a localização da jovem, mas também evidenciaram o quão é complicado o acesso naquele trecho da montanha. O cenário se impunha como um desafio técnico. Para alcançar alguém situado tão longe, seria necessário dispor de cordas de extensão maior, de equipamentos de escalada especializados e, possivelmente, da intervenção de helicópteros adaptados para resgates em áreas de difícil acesso. Nesse ponto, a narrativa ganha contornos de urgência e desgosto, à medida que familiares e amigos começam a questionar publicamente a conduta dos responsáveis pela operação de resgate e pela gestão do parque. Por que o resgate não começou imediatamente? Por que, após confirmar a localização, as equipes não adotaram alternativas mais rápidas, como o uso de drones para a entrega de água, comida ou até mesmo da ativação de um helicóptero? São as indagações que ecoam nos depoimentos. A percepção de que houve, desde o princípio, um atraso injustificável amplifica a sensação de descaso. Quem está no solo, vulnerável e sem suporte, merece ter todas as opções de salvamento exploradas de forma transparente e imediata. O momento em que Juliana deixou de estar sob os cuidados imediatos do grupo marcou o início de uma série de eventos que, em poucos minutos, transformariam uma aventura em um cenário de incertezas e angústias. Conforme evidenciado pelas imagens dos drones e pelos depoimentos da família, um acidente ocorreu logo após o pedido de pausa. Relatos confirmados indicam que, durante o período de intervalo, Juliana perdeu o contato com seus colegas de trilha e, em decorrência das condições abruptas do terreno, acabou caindo. Ela teria despencado por um penhasco, onde as formações rochosas, instáveis e irregulares, tornavam qualquer recuperação extremamente delicada. Segundo as imagens capturadas por turistas, a jovem foi localizada em uma área de difícil acesso, situada a uma distância que os técnicos estimam variar entre 500 e 600 metros abaixo do ponto onde o grupo estava. Essas imagens, que se tornaram um pilar das informações difusas e contraditórias que seguiram,
demonstram que Juliana estava naquele exato instante visivelmente vulnerável, vestida de forma simples, calça jeans e camiseta clara, porém sem os acessórios que costumava usar, como os óculos necessários para corrigir sua miopia. Esses detalhes, confirmados pela família, reforçam a identidade da vítima e alertam para o fato de que ela não recebeu nenhum tipo de auxílio ou proteção adicional após o acidente. No instante inicial do incidente, os primeiros relatos que chegaram à família vieram através de mensagens e imagens compartilhadas por outros turistas, que imediatamente contataram os parentes de Juliana. A irmã, Mariana, foi rápida ao notar que algo estava seriamente errado, pois a posição exibida pelas imagens correspondia perfeitamente à descrição da jovem. Em seus desabafos, Mariana deixou transparecer a perplexidade e a dor ao questionar: por que ninguém ficou com ela? Se ela pediu um momento para descansar, como pode ter se perdido em um lugar tão perigoso? Como foi possível que, mesmo sabendo das condições do terreno, o grupo tenha insistido em seguir sem manobrar para garantir sua segurança? Essa pergunta que ecoa o sentimento de abandono se reflete em outras indagações fundamentais que emergem logo nos primeiros relatos da operação de resgate. Uma vez identificada a localização de Juliana por imagens de drone, iniciou-se uma operação para alcançá-la. Contudo, rapidamente surgiram obstáculos que colocaram em xeque a eficácia dos métodos empregados. O terreno em que ela se encontrava é marcado por uma série de desafios naturais, penhascos repletos de fendas, rochas soltas e áreas em que a instalação de ancoragens, imprescindíveis para a descida segura, se torna tecnicamente inviável. Segundo os primeiros técnicos acionados, as cordas utilizadas pela equipe de resgate não dispunham de comprimento ou resistência suficientes para cobrir a distância necessária. Essa limitação técnica deixou a família incrédula e indignada, pois, conforme questionam em suas redes sociais, por que em uma situação de emergência, onde cada segundo e cada metro contam, não se providenciou o suporte adequado ou sequer tentou-se utilizar dispositivos de entrega emergencial de água ou comida via drone? As tentativas de resgate iniciais foram dificultadas também pelas condições climáticas. No dia do acidente, a área era frequentemente envolta por neblina densa e ventos fortes. Esses fatores naturais, que já são impreditivos por si só, serviram de ficha técnica para a justificativa oficial de que as operações não poderiam prosseguir à noite, sob o argumento de segurança. Entretanto, essa justificativa se contrasta com relatos familiares que afirmam que, mesmo havendo alternativas tecnológicas, como drones equipados para realizar entregas emergenciais ou instalação de cordas de maior extensão, essas possibilidades não foram exploradas. Em depoimentos registrados, Mariana descreveu a situação com termos contundentes. Disseram que já entregaram suprimentos, que Juliana havia recebido água e comida, mas não é possível acreditar nisso quando os vídeos e imagens que vemos mostram que ela continua sem qualquer ajuda. As cordas não alcançavam o local, já passaram um dia inteiro e ela está lá, sozinha, sem proteção, sem assistência. Fica a pergunta: o que realmente está acontecendo? Essa contradição entre o que foi divulgado e o que a família afirma ser a realidade aumentou a pressão por informações mais precisas e por uma revisão dos procedimentos do resgate. As autoridades, por sua vez, justificavam a demora como resultado das condições climáticas dinâmicas e da complexidade técnica do terreno, sem, contudo, oferecer respostas claras sobre alternativas que, em situações emergenciais, poderiam ser implementadas imediatamente. Outro ponto que surge com força nessa etapa do relato é a crítica ao fato de que o guia do grupo, que inicialmente acompanhava Juliana, acabou deixando-a sozinha. Conforme afirmou a família, esse episódio, ainda que envolto em divergências de relatos, levanta a questão crucial: qual a responsabilidade do guia em garantir a segurança do grupo, especialmente daqueles que sinalizam cansaço ou necessidade de repouso em regiões de risco tão elevado? Mariana observa com amargura: nossa irmã estava sozinha nesse desfiladeiro, e o guia, que deveria ser o responsável por sua integridade, a deixou em um momento crítico. Por que ele não permaneceu ao lado dela? Existe um protocolo para situações assim? Se houvesse, por que não foi cumprido?
Essas perguntas precisam ser respondidas. A narrativa dos primeiros momentos após a queda de Juliana revela um quadro de falhas onde a comunicação entre os envolvidos parece ter sido insuficiente e as medidas de segurança negligenciadas. Enquanto as imagens de drone não deixam a dúvida de que a jovem estava localizada em um local de difícil acesso, a operação de resgate topou com limitações técnicas, cordas curtas, falta de equipamentos aéreos ou de drones preparados para transportar suprimentos que, segundo a família, poderiam ter sido mitigadas com um planejamento mais robusto e com a mobilização imediata de recursos. A partir desse contexto, a família passa a exigir mais transparência em uma ação mais efetiva das equipes responsáveis. O questionamento não se limita apenas à operacionalidade técnica, mas se estende à crítica de que, mesmo diante das evidências e das reclamações dos familiares, os procedimentos oficiais apresentaram informações equivocadas ou, pior, contraditórias. Por exemplo, enquanto alguns relatos oficiais afirmavam que medidas emergenciais já estavam sendo tomadas, os vídeos e depoimentos da família apontavam para a mesma realidade. A operação estava atrasada, com pouca efetividade e, em muitos momentos, cheia de promessas que se mostravam vazias. Parte 3. A demora e os questionamentos intensos. Após as primeiras tentativas mal-sucedidas de aproximação de Juliana, a operação de resgate entrou num período de paralisação e incerteza que, para a família, se transformou num tormento sem fim. Essa terceira parte relata os momentos de espera, a retomada intermitente das buscas e, sobretudo, os intensos questionamentos que emergiram a partir das informações contraditórias, muitas vezes vistas como mentiras, que foram divulgadas pelas autoridades naquele ambiente hostil. Nas primeiras horas após a queda, a expectativa de um resgate imediato logo se transformou em frustração. Enquanto alguns relatos oficiais sugeriam que a operação estava seguindo os protocolos de segurança, a realidade, confirmada pela família pelo perfil @resgatejulianamarins e dos depoimentos emocionados de Mariana e de outros familiares, indicava que a jovem permanecia sem qualquer assistência básica, sem água, sem comida e sem abrigo, mesmo depois de mais de 60 horas do acidente. Essa discrepância gerou naturalmente uma onda de questionamentos que, com o tempo, só se espalharam pelas redes sociais e pelos veículos de imprensa alternativos. Uma das críticas mais repetidas pelos familiares foi em relação ao suposto fornecimento de suprimentos. Versões divulgadas inicialmente afirmavam que drones teriam sido usados para entregar água e comida a Juliana. Contudo, em declarações contundentes, Mariana destacou: "Recebemos informações oficiais que diziam que nossa irmã tinha recebido água e comida, mas as evidências, os vídeos e as imagens que vemos contaram outra história. Ela continua lá sem qualquer vestígio de suporte. As cordas não alcançavam o local. Já passaram um dia inteiro e ela está lá sozinha, sem proteção, sem assistência." Fica a pergunta: o que realmente está acontecendo? Essa contradição entre o que foi divulgado e o que a família afirma ser a realidade aumentou a pressão por informações mais precisas e por uma revisão dos procedimentos do resgate. As autoridades, por sua vez, justificavam a demora como resultado das condições climáticas dinâmicas e da complexidade técnica do terreno, sem, contudo, oferecer respostas claras sobre alternativas que, em situações emergenciais, poderiam ser implementadas imediatamente. Outro ponto que surge com força nessa etapa do relato é a crítica ao fato de que o guia do grupo que inicialmente acompanhava a Juliana acabou deixando-a sozinha. Conforme afirma a família, esse episódio, ainda que envolto em divergências de relatos, levanta a questão crucial: qual a responsabilidade do guia em garantir a segurança do grupo, especialmente daqueles que sinalizam cansaço ou necessidade de repouso em regiões de risco tão elevado? Mariana observa com amargura: nossa irmã estava sozinha nesse desfiladeiro, e o guia, que deveria ser o responsável por sua integridade, a deixou em um momento crítico. Por que ele não permaneceu ao lado dela? Existe um protocolo para situações assim? Se houvesse, por que não foi cumprido? Essas perguntas precisam ser respondidas. A narrativa dos primeiros momentos após a queda de Juliana revela um quadro de falhas, onde a comunicação entre os envolvidos parece ter sido insuficiente e as medidas de segurança negligenciadas.
Enquanto as imagens de drone não deixam a dúvida de que a jovem estava localizada em um local de difícil acesso, a operação de resgate topou com limitações técnicas, cordas curtas, falta de equipamentos aéreos ou de drones preparados para transportar suprimentos que, segundo a família, poderiam ter sido mitigadas com um planejamento mais robusto e com a mobilização imediata de recursos. A partir desse contexto, a família passa a exigir mais transparência e uma ação mais efetiva das equipes responsáveis. Parte 3. A demora e os questionamentos intensos. Após as primeiras tentativas mal-sucedidas de aproximação de Juliana, a operação de resgate entrou num período de paralisação e incerteza que, para a família, se transformou num tormento sem fim. Essa terceira parte relata os momentos de espera, a retomada intermitente das buscas e, sobretudo, os intensos questionamentos que emergiram a partir das informações contraditórias, muitas vezes vistas como mentiras, que foram divulgadas pelas autoridades naquele ambiente hostil. Nas primeiras horas após a queda, a expectativa de um resgate imediato logo se transformou em frustração. Enquanto alguns relatos oficiais sugeriam que a operação estava seguindo os protocolos de segurança, a realidade, confirmada pela família por meio do perfil @resgatejulianamarins e dos depoimentos emocionados de Mariana e de outros familiares, indicava que a jovem permanecia sem qualquer assistência básica, sem água, sem comida e sem agasalho, mesmo depois de mais de 60 horas do acidente. Essa discrepância gerou naturalmente uma onda de questionamentos, que, com o tempo, só se espalharam pelas redes sociais e pelos veículos de imprensa alternativos. Uma das críticas mais repetidas pelos familiares foi em relação ao suposto fornecimento de suprimentos. Versões divulgadas inicialmente afirmavam que drones teriam sido usados para entregar água e comida a Juliana. Contudo, em declarações contundentes, Mariana destacou: "Recebemos informações oficiais que diziam que nossa irmã tinha recebido água e comida. Mas as evidências, os vídeos e as imagens contaram outra história. Ela continua lá, sem qualquer vestígio de suporte. As cordas que foram utilizadas não tinham o tamanho necessário, e as imagens mostram claramente que não houve qualquer entrega emergencial de suprimentos. O que se evidenciou, portanto, foi uma série de contradições. Ao mesmo tempo em que as autoridades sugeriam que as medidas emergenciais já estavam em andamento, a família via, em tempo real, que nada havia sido feito de fato. Essa duplicidade de informações aumentou o sentimento de abandono e levantou a hipótese de que o planejamento do resgate poderia ter sido afetado, ou mesmo manipulado, para minimizar a gravidade do ocorrido. Outro ponto central de crítica foi a questão dos métodos de resgate. Técnicos e autoridades apontaram como uma limitação fundamental o fato de que o terreno acidentado e as condições climáticas, marcadas por neblina intensa e ventos fortes, inviabilizavam a instalação de ancoragens e dificultavam a descida pelos métodos convencionais. Contudo, do ponto de vista da família, isso não seria motivo para se adotar alternativas que, embora tecnicamente desafiadoras, poderiam salvar uma vida. Por que não se utilizou drones modificados para transportar cordas de comprimento maior? Por que não foi acionado um helicóptero equipado com guincho, mesmo diante da necessidade urgente de atingir uma vítima a 500 ou 600 metros de profundidade? Questiona Mariana em uma publicação emotiva nas redes sociais. A resposta oficial sempre foi baseada na viabilidade técnica e na segurança dos socorristas. Contudo, a família de Juliana acredita que essas justificativas não são suficientes quando comparadas com o tempo que se perde em cada etapa de uma operação que deveria ser imediata. Uma das reclamações mais contundentes registrada foi em relação à moral do guia que acompanhava o grupo no início. Segundo relatos da família, o guia deixou Juliana sozinha, justificando que a pausa havia sido autorizada, mas sem tomar medidas adicionais para assegurar o bem-estar da turista. Por que o guia não ficou ao lado dela? Esse é um dos maiores mistérios e, para nós, um sinal claro de descuido, afirma Mariana, com a voz embargada pela emoção. Além disso, a manutenção do funcionamento normal do parque, mesmo após o acidente, provoca indignação. Enquanto turistas continuavam usufruindo das trilhas, como se nada tivesse acontecido, a condição de Juliana se agravava, com a falta de suprimentos e a impossibilidade de acesso seguro pelos socorristas. É revoltante ver que, enquanto ela luta pela sua sobrevivência naquele desfiladeiro, o parque segue funcionando normalmente.
Por que o resgate de uma vida não foi a prioridade máxima? Questiona o pai da vítima, Manuel Marins Filho, que em um vídeo enviado pela família afirmou que esperar mais um minuto sem ação pode custar uma vida. Em paralelo aos questionamentos técnicos e operacionais, surgem também críticas relacionadas à comunicação das autoridades. Nas redes sociais, a divulgação de vídeos que depois se provaram fabricados ou significativamente editados contribuiu para aumentar a sensação de que a verdade estava sendo distorcida. Segundo a irmã Mariana, vários vídeos foram apresentados como se demonstrassem o avanço do resgate. Mas nós vemos evidências de que tudo foi manipulado para parecer que a operação estava progredindo. Essa prática, alegada pela família, reforça o sentimento de que as autoridades buscaram, a todo custo, amenizar a gravidade do ocorrido sem realmente comprometer todos os recursos necessários para salvar Juliana. Outro aspecto que permeia essa terceira parte do relato é a falta de uma estratégia unificada e transparente para o resgate. Embora tenha havido algumas tentativas, como o envio de 2 alpinistas experientes para tentar contornar os desafios do terreno, a operação parece ter sido, em muitos momentos, improvisada. A falta de protocolos claros para situações emergenciais em áreas de difícil acesso se faz evidente. Por que não recorrer imediatamente ao uso de helicópteros adaptados, mesmo sabendo das exigências técnicas? Ou por que não se buscou uma solução mais integrada entre os recursos disponíveis localmente e a tecnologia dos drones? Essa inércia e a demora na tomada de decisões foram registradas com grande frustração pela família. Em um de seus vídeos emotivos, Mariana expressou: "Cada hora sem uma resposta clara, sem uma ação decisiva, é um momento perdido. Nós entendemos que o terreno é difícil, que o clima não ajuda, mas também acreditamos que com tecnologia e planejamento, alternativas viáveis poderiam ter sido empregadas. A dúvida que fica é, será que eles fizeram o suficiente? Ou simplesmente deixaram a nossa irmã lá para trás?" A partir dessas discussões, fica claro que a operação de resgate não se trata apenas de lidar com os desafios da natureza, mas também de um conjunto de decisões, ou da falta delas, que tem profundas implicações éticas e humanas. As alternativas possíveis, como o uso de drones para entrega de suprimentos e o acionamento imediato de helicópteros com guincho, são discutidas com intensidade no meio de protestos e apelos públicos, onde a família se coloca no centro de um debate que exige a responsabilidade dos envolvidos. Embora as condições climáticas adversas e a natureza acidentada do terreno sejam, sem dúvida, fatores reais, a crítica da família é contundente ao afirmar que essas dificuldades não podem, em hipótese alguma, servir de desculpa para a demora prolongada e para a adoção de práticas que, ao que tudo indica, foram fraquezas ou até negligências no procedimento de resgate. Enquanto os dias se transformavam em espera angustiante, as discussões sobre procedimentos e protocolos vieram à tona com força. Um ponto recorrente questionado pela família é o porquê de, havendo tecnologia de ponta, alternativas como o envio de cordas de maior extensão ou a utilização de drones adaptados para entrega de suprimentos não terem sido empregadas. Mariana, irmã de Juliana, declara: há tecnologias e métodos que, em situações similares, já foram experimentados com sucesso. Por que não utilizá-los aqui? Por que não deixar um drone equipado com água e comida tentar, pelo menos, amenizar a fome e o frio, enquanto os alpinistas se organizam para acessar a vítima? Essa pergunta abre um leque de possibilidades que deveriam ter sido exploradas desde as primeiras horas após o incidente. Diversas equipes ao redor do mundo já vêm utilizando recursos aéreos, inclusive drones, para efetuar entregas em áreas de difícil acesso, e principalmente em regiões montanhosas. A família compara essa realidade com a situação vivida por Juliana, questionando se outros resgates já ocorreram com a ajuda desses dispositivos, porque aqui parece haver uma relutância inexplicável em empregá-los. A impressão para quem acompanha a operação é de que as informações oficiais vêm sendo moldadas para justificar um atraso que, na visão da família, simula cautela, mas que na prática agrava a vulnerabilidade da jovem. Outro ponto profundamente controverso é o papel do guia que acompanhava o grupo no início. Em relatos unânimes da família, indicam que, ao constatar que Juliana pedira um momento de descanso, o guia permitiu que ela permanecesse sozinha, sob o argumento de que o grupo seguiria adiante e retornaria para buscá-la. Mas a pergunta que ecoa nos depoimentos é:
por que o guia não se aposentou, ou ao menos permaneceu ao lado dela até que uma equipe de resgate fosse acionada. Essa falha humana, que pode parecer uma simples decisão operacional, tem implicações graves quando se coloca em risco a vida de alguém. Testemunhos comoventes descrevem um cenário em que o descuido, mesmo que inusitado, teve o poder de transformar um momento de pausa em uma situação de emergência extrema. Além disso, a administração do parque continua a ser alvo de intensa crítica, mesmo diante de um cenário em que uma pessoa está à espera de socorro em um ambiente tão hostil. O parque segue operando normalmente, com turistas circulando e trilhas abertas. Essa aparente descompasso entre a manutenção das atividades turísticas e a urgência de uma operação de salvamento levanta inúmeras dúvidas. Será que o parque tem protocolos específicos para isolar áreas de acidentes? Por que, se o incidente ocorreu em plena atividade, não se criou uma zona de exclusão temporária para concentrar esforços no resgate? Tais questionamentos não buscam apenas culpar, mas sim apontar para uma necessidade urgente de revisão dos procedimentos de segurança e emergência, que podem salvaguardar a vida dos turistas e evitar que um episódio como esse se repita. A comunidade internacional e os especialistas em resgate também são citados pelos familiares, não para se desculparem, mas para oferecer possíveis alternativas. Por exemplo, resgates em áreas de difícil acesso em outros continentes já recorreram a combinações integradas de recursos, enquanto drones podem entregar pequenas cargas de emergência, água, alimentos de alta energia, cobertores térmicos. Equipes especializadas em escalada podem operar com cordas ultramodernas e sistemas de guincho acoplados a helicópteros adaptados. Se essas técnicas já foram empregadas com sucesso em outros contextos, por que não aplicar o mesmo aqui? Questiona Mariana com amplitude. Mas, ao mesmo tempo, o contexto em que se insere essa narrativa revela a problemática de se operar num ambiente natural onde as condições meteorológicas são voláteis. A neblina densa e os ventos fortes podem, de fato, comprometer tanto o uso efetivo de drones quanto a segurança de um helicóptero ao realizar uma operação de resgate. Ainda assim, a família aponta que essas dificuldades técnicas não justificam a demora que já se arrastou por dias, sem que se tomassem medidas emergenciais consistentes. É preciso, por exemplo, questionar se houve falha na comunicação entre as autoridades locais e a embaixada brasileira, ou mesmo se os relatos iniciais, que alegavam a entrega de suprimentos, foram fruto de erros deliberados para acalmar temporariamente a opinião pública. Outro ponto de reflexão levantado é o impacto emocional dessa operação mal conduzida não apenas sobre a vítima, mas sobre toda a família e a comunidade que acompanha o caso. Cada minuto de espera aumenta a angústia dos parentes, que se veem diante de uma situação em que a vida parece ser tratada por meio de estatísticas e de jargões técnicos, sem o devido respeito à humanidade de quem está naquela situação. Ver seu irmão lá, sem água e sem comida, enquanto o mundo fora desse vale de incertezas continua como se nada tivesse acontecido, é o cúmulo do desamparo, enfatiza o pai de Juliana em declarações públicas,